E a gente continua falando sobre o legado de Washington Oliveto, que revolucionou a publicidade aqui no Brasil. Nosso entrevistado agora é o sócio fundador e CEO da Galeria, Eduardo Simon. Tudo bem, Eduardo? Muito obrigado por aceitar falar aqui conosco. Um prazer falar com você. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Thiago, pelo convite, nesse momento de tristeza para todos nós da indústria brasileira de publicidade. Sem dúvida. Eduardo, eu vi uma entrevista que você concedeu, na verdade um vídeo nas redes sociais dizendo: você nasceu nos anos 70, cresceu nos anos 80 e, claro, numa década ainda muito monopolizada pelo rádio, pela televisão, não tem como não se recordar de comerciais, propagandas marcantes, e tudo aquilo faz parte da nossa memória afetiva. E você levou isso adiante, se tornando também um nome da comunicação e da publicidade. O que você, nos anos 80, leva até hoje, que aprendeu com Washington Oliveto, de simplesmente assistir televisão, ouvir o rádio, o que você leva na sua carreira até hoje? O Washington foi um gigante de uma geração de super-heróis da publicidade brasileira. Ele foi o primeiro grande publicitário brasileiro premiado no mundo, reconhecido no mundo. Fez a publicidade brasileira ser o que é hoje, uma das 3 mais importantes, mais premiadas, mais reconhecidas no mundo. Então, quando a gente veio para o mercado de publicidade, a publicidade brasileira já era essa importante indústria que ela é hoje, super reconhecida no mundo. Eu tive o privilégio de ser, durante 7 anos, presidente e sócio da DPZ, a agência que tornou o Washington a estrela da publicidade que ele se transformou. De lá ele saiu para fundar a W, numa inquietude própria dos empreendedores brasileiros. Eu acho que ele inspirou toda uma geração de empreendedores. Eu também saí da DPZ para fundar minha agência, a Galeria. Então eu acho que ele inspirou toda uma geração de empresários da publicidade brasileira, mostrando que era possível um brasileiro ser admirado, premiado. Ele ganhou mais de 50 leões em Cannes, foi o primeiro brasileiro a ganhar um leão de ouro em Cannes. E o único não anglo-saxão a ser reconhecido como um dos nomes mais importantes da publicidade mundial. Então, eu acho que a gente tem que levar adiante esse legado do Washington, porque ele tornou realidade a indústria brasileira ser tão importante quanto ela é. E hoje a gente só está aqui fazendo publicidade que encanta o mundo, porque o Washington nos mostrou que era possível fazer uma publicidade em língua portuguesa, num país abaixo do terceiro mundo, que encantasse o mundo inteiro, que fosse uma publicidade reconhecida, premiada e, por que não, muitas vezes copiada também. Ô Eduardo, além do legado, obviamente, de criatividade que ele deixa, dos comerciais marcantes, das campanhas marcantes, você teve, obviamente, contato com ele. O que você leva também pelo contato que teve com ele? Uma coisa é o espectador, quem acompanhava a carreira dele, se lembrar do que ele fez. Mas você, como um profissional da área também, eu vi até um texto do Nizam Guanais dizendo o seguinte: o que era muito difícil para mim, ele, Washington Oliveto, resolvia em 1 minuto e desatava o nó de alguma coisa que eles estavam fazendo, estavam criando. O que você carrega, você como profissional, carrega de ensinamentos dele do dia a dia da publicidade? Claro, eu acho que o Washington tinha aquela coisa do gênio da espécie, que tinha o Tom Jobim, que tinha o Pelé, de fazer as coisas parecerem simples, né? O Washington contava histórias de um jeito encantador. Eu acho que eu nunca fui cliente do Washington, tive em reuniões com o Washington e em rodas de conversa com o Washington, e ouvi o Washington contando histórias e sempre imaginei como deveria ser terrível você ter que aprovar uma campanha do Washington, porque era um jeito encantador de contar uma história, de contar um filme, de contar um caos. E eu imagino você estar do outro lado tendo que aprovar aquela campanha e ter que eventualmente dizer não para o Washington, porque da doçura dele, do senso de humor apurado, do senso de colocação, de colocar as palavras certas no lugar certo, eu acho que vinha a genialidade dele. O Washington sempre foi de uma capacidade de leitura e de um senso de humor que vai fazer muito falta nesse mundo mal-humorado que a gente está vivendo hoje, onde o humor não é exatamente mais tão levado em consideração. Eu acho que esse jeito dele, das sacadas, do brilhantismo de observar as coisas e tirar coisas simples e tornar elas brilhantes, que fez dele esse gênio da raça, fez dele o único entre nós todos os publicitários, e da geração dele, como eu falei no começo, era uma geração de super-heróis, fez dele um gigante, né?
Eduardo Simon é sócio fundador e CEO da Agência Galeria. Muito obrigado pelo seu depoimento aqui na Jovem Pan. Muito sucesso para você sempre e volte mais vezes aqui na Jovem Pan. Um abraço para você, até a próxima. Obrigado, Thiago. Até mais. Até mais.